Olá, hoje eu estou no Palácio da Liberdade, onde acontece a posse da nova diretoria do IFL-BH. O IFL-BH é o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. Foi criado em 2007, tem 180 associados. E eu vou conversar com vários líderes empresariais, políticos e também a nova presidente do IFL-BH, que é uma mulher, que é a Bárbara Capanema. Boa noite, Lenice. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, nessa noite tão especial e importante para nós. Ah, que bom! Me conta um pouco a sua trajetória, Bárbara, até você chegar à presidência do IFL. O que aconteceu na sua vida? Então, eu estou assumindo a presidência muito jovem, né? Estou com apenas 28 anos, mas porque minha trajetória no mundo do empreendedorismo começou muito cedo. Até vou falar um pouquinho disso no meu discurso. Há 5 anos eu tive a perda do meu pai e eu tive que assumir a empresa muito jovem. E nessa minha idade, com o meu ciclo de amigos, eu via que eu não encontrava aquilo que eu precisava para suceder a empresa da melhor forma, e foi aí que eu encontrei o IFL. E o IFL foi um divisor de águas na minha vida. Eu cresci muito, evolui muito, amadureci muito e só consegui fazer o que eu fiz na minha empresa por causa do Instituto. Quantos anos você tem, Bárbara? Hoje eu estou com 28 anos. Nossa, mas é uma idade ótima para começar mesmo essa vida empresarial e essa vida de liderança de entidades, não é? Não, com certeza. E ao meu lado, até você estava falando que eu sou uma presidente mulher, eu estou ao meu lado 6 diretores homens, né? E assim, é um respeito, um crescimento, pessoas mais velhas que eu. E quanto a gente cresce, amadurece no Instituto, aprende com o outro, eles aprendem com a gente. Então, porque aqui todos somos voluntários, então a gente está entre pares. O que a gente fala a diferença de presidir uma empresa em que você tem seus funcionários, colaboradores, e uma instituição sem fins lucrativos como o IFL. Aqui nós lidamos com pares e voluntários. Então é um crescimento absurdo mesmo. Me fala o que é o IFL, qual que é a função dele para os empresários mineiros? O IFL-BH, nós temos uma faixa etária, então é de 22 a 40 anos, então são para jovens líderes, sucessores ou jovens que já são lideranças dentro da sua empresa. E a gente tem a intenção de formar não líderes que estão apenas ligados àquele mundo empresarial, mas líderes que da porta para fora, que façam a diferença na economia, que estejam em busca de um país, de um Brasil, na construção de um Brasil verdadeiramente livre, democrático e próspero. Nós formamos lideranças com base nos nossos princípios liberais, que é o diferencial do IFL, é essa base do liberalismo na formação dos nossos líderes. E o liberalismo, diga-se, o mercado comandar, não é? Ter essa liberdade de função no mercado, não é? Com certeza, a liberdade é o nosso valor primordial no IFL, e hoje aqui a gente no Palácio da Liberdade, fazendo honra ao nome do nosso instituto, né? Então, com certeza, o nosso valor principal dentro do livre mercado, autorresponsabilidade, Estado democrático de direito, que a gente está vendo que está muito em falta hoje em dia no Brasil. Então, nós estamos construindo lideranças que lutem por esses valores e ideais. Ô Bárbara, me diz uma coisa, o que muda na vida de uma pessoa, o que você espera, não é? Depois que passar esse ano de 2025 à frente do IFL-BH, você pretende continuar nessa carreira de gestora de entidades ou mesmo uma carreira política? Isso abre novos horizontes? Com certeza o IFL abre muitos novos horizontes, a gente vê muitos associados que entraram no IFL com uma carreira e mudaram para uma completamente diferente. Não é minha intenção entrar para a política e tudo, mas o que eu consigo devolver à sociedade com certeza vai ser muito maior, de grande valor, e é isso, é uma construção, um divisor de águas, um amadurecimento que nenhum MBA, nenhuma faculdade, só o IFL traz. A escola da vida, né? E para terminar, me conta um pouquinho do seu dia a dia como empresária. Quais são os desafios? Você disse que perdeu o seu pai aí muito cedo, teve que ir para o comando da empresa, não é? Como é que se chama a empresa, a atuação dela? O que você pensa como empresária para fazer o negócio crescer mais ainda no meio de tantos desafios que é o país? Então, minha empresa chama Handshop Suprimentos Médicos. Nós estamos atuando na distribuição de produtos médicos hospitalares.
E a minha gestão, eu olho muito para a inovação, porque como é uma empresa familiar que já tinha 30 anos, então acaba que tinham muitas coisas que eram antigas, que a gente não inovava. Então eu e minha irmã é minha sócia, ela é 1 ano e meio mais nova, a gente assumiu essa gestão aí juntas, então a gente está muito ligada na inovação, a trazer novidades, a essa gestão mais aberta de diálogo, então de proximidade com o colaborador e com os nossos clientes. E a gente já conseguiu promover muitas mudanças e o IFL, eu até inclusive contratei um jovem aprendiz que veio do IFL, a gente traz o IFL para o nosso dia a dia na empresa e com certeza líderes que passam pelo IFL conseguem trazer muito mais valor para dentro da sua empresa. Bom, agora para terminar mesmo, hein? Qual é a marca que você quer deixar à frente do IFL? Você quer popularizar mais a atuação do IFL, conseguir mais associados, despertar mais interesse da sociedade numa entidade como o IFL? O que você quer à frente do IFL, o seu legado? Então, o meu legado eu acho que vai continuar bastante do que eu trouxe na minha diretoria institucional do ano passado, que eu acho que foi até uma diretoria bastante falada, porque eu trouxe um projeto que foi para a gente romper as fronteiras, que a gente brinca que às vezes o meio liberal é uma bolha. Então a gente fez o Fórum Social, que foi para a gente levar os nossos valores da porta para fora com uma linguagem que o outro entenda, não só que os liberais entendam. Então o meu legado é realmente a gente levar os nossos valores da porta para fora, engajar, que todos os associados se sintam pertencentes. Isso é uma coisa que já está acontecendo bastante aqui, a gente está vendo, essa gestão está bem diferenciada, modéstia à parte, mas o pessoal está bastante engajado, se sentindo parte. A gente está conseguindo já trazer muito patrocínio, muita gente de fora. Então é esse legado de força mesmo, que é o que eu coloquei para a gestão, que é perpetuar e fortalecer a força da nossa marca. São quantos associados hoje? O IFL BH nós temos cerca de 180 associados. Nossa, muito! E de vários setores da economia? Vários setores. E também nós temos honorários desde a nossa criação. Por exemplo, a Silvia Araújo, da Araújo, a Tati Matar, da Localiza, são pessoas que já vêm de muito tempo e que estão até hoje no quadro de associados como honorários. Que bom, olha, bom trabalho para você, boa sorte e muitas coisas boas, que você consiga aí realmente fazer a diferença à frente do IFL, para a gente ter uma nova juventude aí, fazendo cada vez mais pelo país e pelo estado, que tem muito a crescer ainda. Bárbara, parabéns. Com certeza, muito obrigada, viu, Helenice? Obrigada pela presença aqui hoje. Com certeza. E num lugar lindo como esse, não é, que tem todo um significado para a nossa história, não é, que é o Palácio da Liberdade. Com certeza. Obrigada, Bárbara. Também na posse da nova diretoria do IFL BH, o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, Evandro Negrão de Lima. Ele é o presidente do conselho do IFL Brasil e também presidente da Sancruza, uma empresa mineira. Evandro, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Obrigado pela presença aí de vocês. Que ótimo. Nesse lugar lindo, não é, Evandro? A gente fica inspirado, não é? No Palácio da Liberdade, cheio de histórias. Como que está o IFL Brasil? A Bárbara estava me falando dos desafios em Belo Horizonte, não é? Mas o IFL é uma entidade nacional e que tem comandado aí vários debates, várias ações, não é? O IFL hoje, Lenice, ele está em 12 cidades, a gente chama de capítulos, então tem 12 capítulos. Belo Horizonte foi o primeiro capítulo do IFL, porque começou com o IEE lá em Porto Alegre, e aí o Salim Matter trouxe para Belo Horizonte, e aí daqui foi espalhando para as outras capitais. O IFL é uma escola, assim, é a minha escola de vida. Eu conheci a minha esposa no IFL, eu aprendi sobre liberalismo no IFL. Quem não conhece o IFL deveria conhecer, porque é a melhor escola que eu tive na minha vida. Então, é um tema, é uma pauta que dá muita aderência quando ela é difundida. Por isso, ela hoje já está em 12 capitais. A gente quer espalhar isso cada vez mais e crescer nos locais onde está. Belo Horizonte hoje, por exemplo, tem fila de espera. Então, assim, eu aconselho todo mundo que não conhece o IFL a vir conhecer. Foi a melhor escola que eu tive na minha vida.
A Bárbara me falou que são 180 associados, né? Já está bom esse número, não dá para crescer mais, então, em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte hoje tem fila de espera e tem um processo seletivo para poder participar. Quais são os requisitos? Algum tipo de conhecimento na área, posicionamentos, os objetivos ao entrar no IFL, porque o IFL é uma escola de conteúdo, né? Então, quem tem que procurar o IFL é quem quer conhecer mais sobre esse mundo liberal. Tem também o IFL Jovem, que são jovens aí a partir de 15, 16 anos, que também é muito bacana para quem tiver filhos e que quiser indicar, ou mesmo quem tiver essa faixa etária, também vale a pena conhecer. Começa a formar com quantos anos? Depende, né? Porque tem um ciclo de formação. Então, cada um avança nesse ciclo conforme a sua dedicação, né? Os passos que tem que percorrer. Então, cada um leva um determinado tempo. Mas as pessoas que participam, os eventos que acontecem, as pessoas que vão palestrar no IFL, os livros que a gente lê, os debates. Então, tudo é muito rico. Ao longo do ciclo de formação, você aprende muito. Você me falou que são 12 unidades, não é? No Brasil inteiro. Pode ter aí um crescimento do IFL Brasil, de 12 unidades, passarem para quantas unidades? Você tem esse planejamento já? A gente tem que sempre fazer um crescimento com qualidade. Então, nós temos que crescer em número de cidades, mas também temos que crescer os capítulos que estão mais no começo. Por exemplo, Belo Horizonte, 180 associados. Os capítulos mais novos que estão crescendo, a gente quer firmar eles e depois partir para novos capítulos. Mas existe espaço no Brasil inteiro. Um tema lugar que você tem assim, um sonho de abrir o IFL? Norte e Nordeste a gente quer ampliar muito lá. Sabe? Interessante isso, né, Evandro? Assim, todo mundo quer ocupar o Norte e o Nordeste mais, não é? Porque é uma parte do Brasil que às vezes fica muito afastada, problemas de logística e nem sempre é fácil, né? O Norte e o Nordeste têm as suas culturas, assim como o Centro-Oeste, Sudeste e Sul também tem. E a gente entende que existe um espaço grande para disseminar os valores e princípios do IFL no Norte e no Nordeste, que porventura ainda não estejam disseminados. Então ali é uma praça que a gente acredita que pode no futuro crescer. Quais os desafios hoje que o empresário enfrenta e o que o IFL pode ajudar nessa jornada? A gente, a gente enquanto empresário, a gente lembra do IFL todos os dias, porque o IFL ele defende que um Estado mais eficiente, menos oneroso para o cidadão, propicie um ganho maior para os indivíduos e para as empresas. Então, menos burocracia, menos imposto, são pautas que calham com o que o IFL defende. E é justamente o que as empresas enfrentam no seu dia a dia. Então, a gente vai se encantando pelo Instituto justamente porque a gente vai lendo, se aprofundando nos temas e vendo como que no nosso dia a dia a gente se depara com amarras causadas, às vezes, por governos que pedem da gente um custo maior do que deveria e uma burocracia maior do que deveria. E quem gera emprego, renda e arrecadação é o empresário, né? Que é o que está gerando ali para o consumidor pagar mais para o governo financiar a máquina. Quem cria riqueza são as empresas privadas e os indivíduos, os profissionais liberais. O governo ele não cria riqueza, ele consome riqueza. É necessário, mas ele não deve ser grande demais, oneroso demais, com muita burocracia. Então, quanto menos custoso for o governo, mais riqueza sobra para a sociedade. Então, essa linha ela é verdadeira, né? A gente acredita nessa linha, tanto que, se você for analisar no mundo, os países que têm uma menor intervenção estatal, um menor tamanho de Estado, são mais prósperos. Então e isso é muito embasado em literatura, em conteúdo que o IFL dissemina muito. Agora, num momento em que a gente vê um tarifaço, os países, né, Estados Unidos se fechando cada vez mais com tarifas, essa guerra Estados Unidos-China, o que é que o empresário, tanto mineiro quanto brasileiro, tem para fazer? Essa guerra de protecionismo ela é um perde-perde. Então, assim,
Os Estados Unidos querem aumentar o protecionismo como forma de diminuir o protecionismo de outros países para fazer uma reciprocidade. Então, eles estão fazendo algo que eu acredito que eles mesmos saibam que não é positivo para eles no curto prazo, visando que no longo prazo possa haver uma flexibilização de ambos os lados, por parte da China também, que eles entendem que se beneficiam mais do comércio bilateral. Na teoria, o protecionismo ele é pior para todos os lados, porque eles encarecem os produtos e serviços. Então, com um mercado livre, com menos barreiras tarifárias, a sociedade tenderia a se beneficiar. E aí você tem que tentar conciliar essa teoria com as mazelas da prática. Se você liberar a tarifa de todo mundo, de todos os lados, pode alguma coisa desregular. No que pese que eu acho que é melhor, num cenário extremo, todo mundo sem tarifa que todo mundo com tarifa. E você vai fazendo os ajustes que têm que ser feitos. E isso é uma das funções do governo, de regular. Mas para isso ele não precisa de ser grande nem oneroso. Evandro, para terminar, como é que está a Sancruza? Quais aí as projeções para 2025? Sancruza está muito bem, graças a Deus. Construindo muita coisa. Nós somos a maior imobiliária de Contagem, estamos incorporando muito, vamos lançar agora um empreendimento grande aqui em Belo Horizonte. Temos outros projetos junto com a Maimol também grandes sendo construídos. Então, assim, Lenice, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos investindo, fazendo o nosso trabalho independente das condições externas, no que depende da gente, da melhor maneira possível. Estamos animados, temos dificuldades diárias, cabe a nós superá-las. Tem que continuar trabalhando, não adianta, né, Evandro? E animado. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado e que você faça cada vez mais pelo IFL, né? Há quantos anos você já está no IFL? Há 18. 18 anos, não quer dizer, quase 2 décadas e vai ser um casamento para o resto da vida aí, não é? Ele já foi um casamento, porque eu casei dentro do IFL. Então ele vai estar na minha vida para sempre. É isso aí. Vai fazendo cada vez mais, porque a gente precisa, que eu vejo, de novos gestores, novas lideranças. E só institutos como esse que conseguem fazer isso. Né? É verdade. O IFL, para mim, repito, é a melhor escola que eu tive na vida. Então, quem não conhece, procure conhecer. Indique os filhos, os netos, entre para o IFL Jovem. Eu garanto que não vão se arrepender. Obrigada, viu, Evandro? Sucesso sempre. Para nós. Obrigado, viu? Obrigado. Ao meu lado agora, Salvador Ohana, presidente do Cindy Lojas BH, que também tem uma história enorme com o comércio, com a liderança. E na história do IFL também, claro, não é, Salvador? Tudo bem? Tudo bem. Eu apoio o IFL já há muitos anos. A minha filha foi uma das primeiras diretoras do IFL e o Rafael, meu filho, foi presidente do IFL. E eu, como presidente do Sindicato do Comércio de Belo Horizonte, dou maior apoio para o IFL pelo liberalismo que a gente precisa muito no Brasil para que a gente progrida e que o comércio e a liberdade reinem nesse país. Quais são os desafios para essa nova jornada aí de líderes? Olha, eu acho que o desafio agora é todo mundo estar firme, consciente, para que no ano 2026 tenhamos uma eleição e um porta-voz do nosso governo federal de acordo com a necessidade do trabalhador e do empresário. Esse ano de 2025, o comércio também, a gente vê muitas lojas fechadas, né? Uma ascensão do comércio online. Você, como uma liderança do comércio, o que você tem a dizer para o pessoal para não desistir, para criar novas formas de vendas? Olha, o comércio online, ele está aí presente, mas a importância do comércio presencial nunca vai acabar, porque o cliente ele quer ir na loja, ele quer pegar no produto, ele quer vestir, ele quer sentir. Agora, tem alguns produtos que é commodities que a pessoa pode comprar pela internet, mas roupa, pelo menos, graças a Deus, ainda as pessoas vão no shopping, gostam de vestir, gostam de ver. E
o Grupo Klus, Salvador? Como é que está o Grupo Klus? O Grupo Klus está indo muito bem. Vamos abrir uma nova loja agora no Belvedere para contemplar quem mora naquela região, além de termos no BH Shopping. Que bom, não é? Quer dizer, expansão do grupo, retomada de lojas físicas, não é? Numa região que todo mundo quer ir lá e ter a experiência do consumidor. É verdade, o Belvedere está crescendo muito e a loja de rua está crescendo muito agora. Em detrimento, né? Os bairros todos estão tendo centros comerciais, Buritis, Pampulha, Belvedere, Lourdes, todos os bairros. Isso é importante para o comércio. Que bom. Você acha que esse ano a gente tem um resultado melhor para o comércio ou vai ficar mais ou menos do mesmo jeito? Olha, se a gente empatar com o ano passado já é muito bom, né? Vamos torcer para que melhore, mas se empatar já é um ganho. Obrigada, viu, Salvador? Tudo de bom para você. Muita sabedoria aí para essa meninada toda. Muito obrigado. Agora eu estou com o Rafael Ohana, que já foi presidente do IFL-BH em 2018 e hoje é membro do conselho. Rafael, qual foi aí o divisor de águas para você, depois que você teve essa experiência como presidente do IFL, para a sua vida de empresário, à frente do Grupo Klus? Então, primeiramente, obrigado pela pergunta. O IFL ele é um divisor importante de águas, principalmente quando se tange em valores. Virtudes, valores que tangem à liberdade, liberdade empresarial, sim, liberdade na forma pessoal, assim. Agora eu estou com o Rafael Ohana, que foi presidente do IFL-BH em 2018. Hoje está com o pai, Salvador Ohana, no Grupo Klus e tem muita experiência para passar para a gente. Contar, Rafael, o que é que fez a diferença para a sua vida de empresário? Antes de assumir o IFL, ter essa experiência de 1 ano de gestão à frente de uma entidade que tem uma projeção nacional, que é muito importante para a formação de líderes, e depois que você também deixou o IFL. Quem é o Rafael de hoje? Tudo bom? Tudo bem, então, obrigado pelas perguntas. O Rafael de hoje é um Rafael mais vibrante em relação principalmente ao valor de liberdade, um valor tão importante na sociedade aqui no Brasil e no meio empresarial. O IFL ele propõe muitas questões em relação a experiências com grandes empresários, experiência com grandes ideólogos, né, em relação a liberalismo. Então, a gente cria valores para a vida. E aí a sua pergunta em relação à Klus, me saí muito mais formado após o IFL, principalmente com todos os valores que eu comentei aqui. Mais preparado, relacionamento com pessoas, relacionamento com os nossos colaboradores e com clientes. Porque o que eu reparo é que quando a pessoa assume a presidência do IFL, ela tem que fazer discurso, ela tem que liderar congressos, né? Tem um congresso que vocês fazem anual que é importantíssimo, reúne várias lideranças nacionais em Belo Horizonte. Então, a pessoa tem que, de certa forma, desabrochar mesmo, não é, para a liderança. Exatamente. Temos o Fórum da Liberdade e Democracia, né, que já fizemos em vários lugares importantes aqui da nossa capital mineira. E falar em público é uma delas, e o que eu estou fazendo aqui agora com você, espero estar indo bem, tá? E é isso, você ter o diálogo com representantes políticos, empresariais, fazem você se tornar cada vez um líder melhor. E principal do IFL é a formação dos valores que nós trabalhamos dentro do Instituto. Rafael, obrigada, sucesso como sempre, né? A Klus é uma marca muito bonita, né? Externos maravilhosos. E 50 anos esse ano. Nossa! 50 anos esse ano, muita história. Muita história e assim, de perenizar a empresa, né? Sobreviver a um ambiente às vezes não tão vantajoso, não tão bom, não é? Até inóspito, né, para o empresário. Então, assim, e vocês continuam fazendo tudo com a excelência. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, viu? Olha, tudo de bom. Agora abrindo uma nova loja no Belvedere, né? Quer dizer, é mais desafio pela frente, é mais trabalho. Mais desafio, mais trabalho. Mas para quem é empreendedor, diariamente nós tentamos ali
vai revolucionar o negócio e inovar todos os dias para atender os nossos clientes. Você continua viajando o mundo inteiro para conhecer as tendências, para que o homem em Belo Horizonte se vista tão bem como qualquer europeu, qualquer pessoa no mundo inteiro, né? Com certeza. A gente quer que o mineiro se vista ainda melhor. Ah, isso é legal. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado. E ao meu lado agora, eu estou com Antônio Claré. Ele é vice-presidente do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. É um banco de fomento, um banco estatal, mas que teve um resultado espetacular, não é, Antônio? Teve aí desembolso, faturamento, lucro recorde, não é? Exatamente, Helenice. Primeiro, aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a diretoria do IFL, na pessoa da Bárbara Capanema. Sobre o banco, tem toda a razão, a gente sempre está te recebendo lá, fazendo belíssimas coberturas. O banco ele tem mais de 60 anos e nos últimos anos a gente tem conseguido recordes, especialmente no desembolso em inovação, desembolso em micro e pequena empresa, desembolso em município, sempre alinhado com as diretrizes aí do governador Romeu Zema, do vice-governador professor Matheus. E você estava me falando aqui, antes da gente gravar, que você está sempre dando palestras para o pessoal do IFL, BH. Qual que é a importância de você participar de uma entidade como essa e dar aí um rumo, né, na vida desses novos líderes que vão ocupar as cadeiras de liderança desse país no futuro próximo, não é, Antônio? Exatamente. O IFL, historicamente, ele forma líderes para várias áreas, a área política, a área da academia, a área empresarial e sempre com muita qualidade. Então, eu não tive a formação do IFL, mas eu me considero de coração IFL, né? Porque eu estou sempre participando dos eventos, há muitos anos contribuo eventualmente com palestra, ou mesmo participando dos seus vários eventos. Então, assim, num país em que a gente tem tanta burocracia, né, que o Estado é tão pesado, você ter um instituto de formação liberal como esse, a gente vai conseguindo mudar a cabeça das pessoas, dos nossos líderes, para a gente mudar o Brasil para o futuro, né? Qual que é o conselho maior que você dá para os participantes, os associados do IFL-BH, quando você vai dar uma palestra? Qual é o primeiro conselho e o que os empresários têm que colocar na cabeça que é tarefa, dever de casa? Tentar conhecer a fundo o Estado, o Leviatã, né, para entender o tamanho do Estado e o tanto que a gente tem que mudar, né, o tanto que a gente tem que trabalhar para reduzi-lo, deixá-lo mais enxuto, para que as pessoas possam trabalhar. Especialmente ao IFL, o meu conselho para os seus membros é que aproveite cada segundo, porque lá na frente tudo faz sentido. Ah, que bom. E o banco vai estar sempre como parceiro nessa jornada para o empresário aqui em Minas Gerais, não é? Cada vez mais, né, o BDMG? Exatamente, é um banco de fomento. Estamos cada vez mais à disposição, especialmente dos micro e dos pequenos empresários de Minas Gerais. Parabéns pela sua atuação no banco. Manda um abraço lá para o Gabriel Viegas, né, o presidente do BDMG, que é transformar o banco num banco democrático, que o empresário tem acesso, né? Parabéns. Claro. Muito obrigado, estamos à disposição. Ao meu lado, um dos palestrantes, Jorge Caldeira, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, fundador da editora Mameluco, doutor em ciência política e também escritor de vários livros famosos, dentre eles Mauá, que é um exemplo para o mundo inteiro, não é, Jorge? Para você, é importante fazer palestras, falar em eventos como esse, de formação de líderes? Olha, eu faço isso a vida inteira. Eu acho que é uma das coisas a que eu procuro dedicar meu tempo, porque esse é um momento em que as pessoas têm tempo para estudar, têm tempo para se preocupar, têm tempo para pensar. E o que elas pensam agora fica. Então é muito importante, primeiro, ter formação continuada de pessoas, para todos os grupos, para todas as coisas. O Brasil é um país muito mais educado do que era 30 anos atrás. Então, ou 40, quando eu saí da faculdade, tinha 2 ou 3 institutos especializados e um ou outro departamento, um no Rio, um em Minas, um em São Paulo, né? Agora não, agora você tem um ambiente intelectual no Brasil que é muito mais denso, de gente mais bem formada, de preparação
para o amanhã, e isso é muito importante. Então eu acompanho sempre e tenho muito prazer em fazer isso. Ô Jorge, que tipo de liderança que o Brasil está precisando? Todas. O Brasil, na verdade, o Brasil até hoje tem lideranças em média muito melhores, mais bem preparadas em todo o espectro ideológico, isso, no que tinha no passado. Isso é importante porque os debates das grandes opções nacionais são feitos com mais qualidade. Quer dizer, bem ou mal, não há, eu acho que não creio em nenhuma força política no Brasil hoje que não tenha por trás gente formada com quem os líderes políticos podem debater, que apresentam alternativas, né? Isso era incomum há um tempo atrás. Então, nesse sentido, o Brasil vem melhorando. Eu acho que a qualificação de debate vai aumentando com o tempo. Como tudo no mundo político, vai mais para cá, mais para lá, vai bem, mas a média melhora sempre, isso é que é o importante. O que a gente ainda tem que aprender com Mauá? Você que escreveu uma obra histórica, referência, e ele que foi um dos grandes empresários do Brasil, foi uma pessoa que fez a diferença para vários outros líderes empresariais. Eu acho que o Brasil, esse é um tema caro à minha obra, não só o Mauá. A gente fez a nossa história um pouco porque, como o Brasil foi um país onde o analfabetismo era muito alto para os padrões mundiais, né? O Brasil, na independência, tinha 98% de analfabetos. Então, nós conhecíamos pouco sobre nós mesmos e tínhamos pouca capacidade para nos entendermos, dialogar e pensar no que nós queremos, né? O pouco que tinha de alfabetizado eram quase todos funcionários públicos ou candidatos a, né? Então, os empresários eram tratados marginalmente, mesmo, quer dizer, deixaram de ser tratados muito marginalmente com alguém como Mauá, como Guilherme Pompeu de Almeida, que é um do século XVII, um empresário que eu fiz a biografia. E não eram levados em consideração quando se pensava o que vai ser o Brasil amanhã. Hoje isso já mudou radicalmente. Hoje nós temos uma situação, eu estou aqui, nós estamos fazendo uma conferência no meio empresarial, que está preocupado com o quê? Com formação, com ideias, o que eu preciso pensar no Brasil, etc. e tal. Isto é um bem para o país em todas as coisas. Nos sindicatos é a mesma coisa. Aonde tem gente pensando no país, tem gente estudando mais, fazendo mais esforço, procurando coisas melhores. Então, o Mauá, no tempo dele, no século XIX, era uma exceção, né? Hoje, no século XXI, as representações de todos os setores da vida brasileira, mas especialmente da vida empresarial, têm uma dimensão maior. E é bom que seja assim. Por quê? Porque você precisa escutar isso quando pensa o país. Isso é uma voz que em qualquer parte do espectro político precisa ser ouvida. Então, hoje é mais ouvida. No atual cenário político e econômico mundial, reflexos do tarifaço de Trump, qual que vai ser para a gente? O Brasil ele sai ganhando ou sai perdendo, ou ainda tem muita bruma aí pela frente para ver o que vai acontecer? Ou vai ficar aquela briga só de gigantes lá de Estados Unidos com China? Olha, uma das dimensões que nós brasileiros não temos em nós mesmos é que a gente construiu muito. Isso aqui é a 8ª maior economia do mundo. E não é à toa que isso foi feito. A economia não é um acidente, a economia é uma construção de todos. A nossa construção, como nós no Plano Real estamos melhorando a cada momento, o Brasil não tem grandes problemas para ser a 3ª economia do mundo, 4ª nem precisa de muito tempo, é capaz, eu não, porque eu estou mais velho, mas essa geração que está aqui é capaz de viver, se fizer um esforço, usar o potencial do Brasil para que o Brasil chegue numa situação como essa, né? O que acontece? Depende hoje só de nós mesmos, mais do que qualquer outra coisa. A situação do destino do Brasil, por muito tempo o Brasil
no século XX, porque como não tinha os meios de energia, não tinha petróleo, não tinha carvão, e teve que desenvolver isso duramente, foi mais complicado. Mas agora, com a economia de carbono neutro, com a natureza na base da economia, o potencial do Brasil passa a ser gigantesco. Em qualquer pessoa que faz o mínimo de conta sobre isso, o mínimo de conta sobre isso não é que é natural. Muito pouca gente faz, inclusive não era comum entre os economistas, né? E a gente ainda tem aí, nós somos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Maiores exportadores, né? Em vários produtos. O Brasil hoje está numa situação que tem segurança alimentar. O Brasil produz a proteína que precisa e tudo o que precisa, e ainda é um dos maiores exportadores mundiais e deve ser o maior em um tempo não muito longo. O Brasil tem uma coisa que não teve durante a maior parte do século XXI, que é segurança energética. O Brasil, até os anos 70, era um país que tinha uma insegurança energética crônica, cada crise do petróleo tinha que refazer a economia inteira. Hoje o Brasil é senhor da sua produção energética com sobras. E quanto mais a produção de energia for relacionada à natureza, que é o que está acontecendo, solar, eólica, biomassa, etc. e tal, mais a independência energética do Brasil vai permitir muita coisa. O Brasil vai poder construir em cima da sua independência energética. Essas duas seguranças, nenhum país do mundo tem, as duas juntas, afora parcialmente os Estados Unidos, mas que dependem muito de petróleo. Então, isto é uma mudança do mundo que veio a favor do Brasil. É uma coisa rara. Quer dizer, eu, na minha geração, era sempre o contrário. Há 40 anos atrás, tudo que acontecia no mundo, o Brasil tinha que correr muito atrás. Agora, o mundo corre atrás de segurança alimentar, de segurança energética, e o Brasil tem. E isso está fazendo com que, em qualquer perturbação, mesmo grande na economia mundial, o Brasil se perturbe menos. A gente não pega aquela pneumonia, né, que antigamente a gente pegava, né, Jorge? Exatamente, a gente não pega pneumonia, pega um resfriadinho leve. E a outra coisa é o seguinte, o Brasil com isso pode negociar melhor os seus interesses, coisa que quando você está muito fraco em alguma coisa, não dá. E a terceira grande conquista do Brasil é a segurança institucional. Isso é uma construção dos últimos 30 anos. O que é segurança institucional? É você saber que as regras do jogo não são fáceis de mudar, que não é à toa que elas vão ser mudadas. Isso é que permite, esta segurança que permite avaliações positivas da nação quando se trata de investimento, né? Então o Brasil está tendo um grande ganho em segurança institucional desde o fim do regime militar. Vem melhorando, vem melhorando, vem melhorando. Já passaram pelo poder presidente de todas as fatias do espectro ideológico. Centro, esquerda, direita, e a coisa com acidentes, porque tem um pouco de acidentes, mas está rodando, né? A democracia, a base democrática brasileira que já existia é da eleição municipal. O Brasil, daqui a 6 anos, vai fazer 500 anos de eleição municipal. Em 500 anos, não há um único caso de ditadura municipal, pelo menos que eu saiba. Olha que eu estudo história, pode ser que haja, de um ditador municipal. Nunca ouvi falar. Sempre prefeito que troca, vereador que troca. E alterna. Então, esta tradição que nós não enxergávamos em nós mesmos, vai ficando, à medida que o tempo vai passando, a coisa vai acalmando institucionalmente, e a gente vai se vendo numa posição que a gente de repente fala, puxa, mas o Congresso do Brasil funciona há mais tempo que o da França. Direitinho, regularmente, né? Há mais tempo que o da Alemanha, da Itália, do Japão, então nem se diga. Então essas possibilidades das instituições brasileiras estão crescentemente sendo reconhecidas. Porque o Brasil ter tido uma exceção no regime militar fez com que as pessoas crescessem desconfiando que aqui não tem instituição. Mas tem, estavam em outros lugares, tem força, estão sendo recuperadas. E isso é um patrimônio que, na hora de, para valer,
entrar em crescimento, transformar em negociação, né? É importante. E o Brasil tem uma quarta coisa ainda, que é paz. O Brasil é uma nação que tem 10 vizinhos, teve uma guerra com o vizinho, né? Todas as fronteiras foram demarcadas, com base não só na força, mas também no juízo, na capacidade moral, em princípios de não intervenção, em equilíbrio. Isso vem desde o Dom Pedro II. Isso é uma tradição que não há lugar na grande geografia do planeta aonde esse tipo de coisa pode ser colocado em jogo. O Brasil agora tem o Mercosul, que é supranacional, mas é dos mesmos princípios. Pode crescer para uma América do Sul. União Europeia, né? Aí você faz acordo com a União Europeia, aí você faz acordo com todo mundo, etc. Então, isso tudo, o Mercosul foi criado há 25 anos, um pouco mais de 25 anos. Então, veja, são construções, são coisas que permitem você imaginar um longo prazo brasileiro positivo no atual momento, num mundo que enfrenta uma porção de problemas, o maior dos quais é a transição energética. Quer dizer, o grande desafio atual. É o grande desafio para o resto do planeta, mas não para o Brasil. O Brasil já faz isso há tanto tempo, né? É o etanol aí nos carros, né? Esse sequestro de CO2 aí já é tão natural aqui, né? Não, o Brasil, 95% da energia elétrica do Brasil vem dessas fontes, no resto do mundo é 20%. Quer dizer, o que o mundo quer fazer em 50 anos, o que o Brasil vai fazer? Não só nós já fizemos, mas nós temos um potencial de falar, mundo, traga para o Brasil aquilo que é complicado com carbono, porque nós podemos lidar com isso. Esse é um potencial novo para o futuro do Brasil, ainda mal entendido por nós mesmos, como muitas coisas no Brasil. Tem muita coisa ainda vilanizada aqui, não é? Que eu acho que essas narrativas elas vão mudando. E eu acho que o seu papel é esse, não é? Ir difundindo isso, discutindo com as pessoas, com esses novos líderes, né? Então é uma tarefa, é uma missão. Mas é uma coisa que eu faço com prazer, porque é bom ver isso acontecendo. Quer dizer, porque uma boa parte da minha vida eu não achei que esse potencial todo que o Brasil tem em tantas coisas, especialmente no meu caso intelectual, porque estamos falando de ideias e coisas, fosse crescendo desse jeito, né? Jorge, muito obrigada pela aula aqui de história, viu, de contexto político, econômico, e boa palestra aí agora para os meninos aí do IFL. Obrigado. Bom, aqui na posse da nova diretoria do IFL-BH, ao meu lado, o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões, que fez uma palestra maravilhosa aqui. Achei até que ele era do IFL-BH, não é, governador? Lenice, mas eu mereço um título honorário do IFL. Boa noite, viu? Bom estar com você, com todo mundo que nos acompanha. Eu já estive tantas vezes no IFL e eu admiro tanto o trabalho que eles fazem, porque você formar jovens lideranças com conteúdo econômico, com conteúdo de gestão, é uma coisa que a gente não vê. E eu já passei por pelo menos umas 4 gerações diferentes de IFL. Não estou falando de gestões, não. Gestões foram mais de 10, mas umas 4 gerações diferentes. E eu me impressiono a cada uma delas. Eu tenho inclusive vários no governo que foram sendo pescados de turmas do IFL ao longo do tempo e que dão muita alegria para a gente por conhecerem a realidade tecnicamente. Eu acho que isso está fazendo muita falta. As pessoas têm muita opinião e pouca base muitas vezes e em tema econômico base é tudo. E o que você está esperando assim desses jovens, desses novos líderes daqui para frente com essa formação no IFL, com essa questão do mercado, do liberal, né? Está num bom caminho? Está num excelente caminho. Achei interessante o Jorge Caldeira, que deu a palestra logo antes de mim, ele chamava atenção para o fato de que o Brasil parece, que quase por uma obra do acaso, mas não é, ele problematizou isso, mas que ele chegou num momento histórico em que as pessoas certas, as condições certas, estão colocadas no mercado para que o Brasil possa ir bem, apesar dos problemas institucionais que a gente tem no ambiente político. E eu concordo com ele. Esses jovens, e tem uns não tão jovens assim que fazem parte da história do IFL de 20, 30 anos atrás, mas eles vão hoje ocupando cada vez mais posições de comando nas empresas e nos governos, com condição de colaborar e influenciar de forma decisiva a maneira como as coisas acontecem. Vou te dar um exemplo simples. A gente estava discutindo ali a importância da economia verde.
Esses jovens saíram daqui impactados sobre o fato de que ser ecologicamente responsável não é uma questão de pauta ideológica, é uma questão inclusive econômica, de dar mais resultado para todo mundo, de ter um mundo melhor sim lá na frente, isso é um bom resultado, mas isso vai dar dinheiro. E quem ensinou o Brasil para oferecer essa solução para o mundo? E cada vez que eu venho aqui a gente tem a oportunidade de, num tema diferente, fazer esse aprofundamento. Eu tenho para mim que o IFL representa ao mesmo tempo esperança com consciência de que ela vai se concretizar. A esperança porque eles são jovens, mas a consciência de que vai se realizar porque eles estão prontos para o desafio. Agora, me dá a sua opinião aqui. O que você achou desse ano, da posse da nova diretoria do IFL ser no Palácio da Liberdade? Quer dizer, é um instituto que prega a liberdade de mercado, né? O Estado liberal, menos Estado, mais mercado, e dentro de uma instituição do governo. É legal isso? Eu acho interessante, porque se tivesse lá dentro do palácio onde as coisas funcionam, você vai falar, coisa estranha. Por que ela está aqui no Palácio da Liberdade? Porque nós abrimos o palácio, abrimos para as pessoas. E aí eles virem para cá é uma prova de que efetivamente a gente está promovendo essa penetração do espaço público que devia ser de todo mundo e não de uns poucos. Porque se é público, não é porque é de todos. O palácio ficou anos fechado, abandonado, a sede já não é aqui do governo, há mais de 10 anos, Helenice, ninguém visitava o palácio estava largado. Atrás de nós aqui, há, por exemplo, o Orquidário, que durante mais de 20 anos ficou fechado, sendo depósito de coisas, sendo que é o dinheiro das pessoas que é usado para manter isso. Agora não, tem orquídea lá, comprada com qual dinheiro? Com o dinheiro dos visitantes que vêm aqui, pagam para visitar e contribuem para que isso funcione. Então acho que o IFL está aqui, é uma prova de que o nosso modelo de trazer o público e o privado como duas coisas que se complementam e não que se separam, está dando certo. E eles percebem também que o Estado não é um inimigo. Ele tem que ser contido para não ocupar o espaço do indivíduo, mas ele pode ser um parceiro. Estamos aqui na parceria. Que legal. Bom, e para terminar aí, você falando que o Estado não pode ser um inimigo, né? Ele tem que ser um amigo. Esse projeto agora de liberdade econômica, ele resolve muito esse problema, porque muitos empresários falam comigo da burocracia que continua, né, que é o desafio diário de um empresário para instalar um projeto em Minas Gerais. Isso resolve? Eu acho que nós damos um passo importante nessa nova etapa do nosso decreto de liberdade econômica. 2 grandes avanços. O primeiro deles é o fato da gente ter chegado agora a 915 atividades que não dependem de alvará ou licença para acontecer em Minas Gerais. Ou seja, atividade de baixo risco. Porque, em regra, a gente fala, mas eu quero ver o que a pessoa vai fazer. Olha, se a pessoa já declarou que o que ela vai fazer é de baixo risco, para qual motivo você quer emitir um alvará? Só para cobrar dela uma taxa? Ah, mas e se ela estiver fazendo alguma coisa de risco? Na fiscalização a gente pega, até porque ela me dá um papel falando que é risco ou não é risco, não aumenta ou diminui a segurança de absolutamente nada. Então, muito bom, a gente conseguiu avançar isso graças a um esforço da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Agricultura e Pecuária por conta de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Meio Ambiente por conta de Licença Ambiental e dos bombeiros por conta de AVCB. Então, 915 atividades. Isso representa mais de 70% de todas as empresas de Minas Gerais. Se hoje forem na junta e abrirem um negócio, ela está autorizada a funcionar imediatamente sem ter que pedir autorização para mais ninguém. Segundo grande avanço, as licenças por decurso de prazo, a gente chama de aprovação tácita. Passou 60 dias do seu pedido, se o governo não respondeu é porque está autorizado, porque não tem cabimento o governo gastar 18 meses, 2 anos, 3 anos para te dar uma resposta. Você perguntou, apresentou os documentos, o governo não te pediu nenhuma informação complementar, é porque está tudo certo. Matheus, e se tiver alguma coisa errada, a fiscalização vai pegar, vai ser multado, se for construído vai destruir, se praticou crime vai ser punido, vai fechar, mas não dá para continuar nessa desconfiança, como se o empresário estivesse querendo prejudicar os outros ao invés de gerar emprego. Como você falou, né? Foi um bandido, né? Não presta, já parte do princípio que não está fazendo tudo errado, né? Então isso resolve-se em Minas. Nós vamos passar a reconhecer que o empresário ele está agindo de boa fé. Se ele agir de má fé, ele vai ser punido. Matheus, obrigada, viu, pela entrevista. Alegria. Parabéns aí pela palestra. Obrigado. Bom, hoje eu conversei com vários empresários, lideranças políticas e empresariais sobre a nova diretoria do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, o IFL-BH, com a posse que aconteceu aqui no Palácio da Liberdade. O conteúdo completo você confere em todas as plataformas de O Tempo e no canal especial do Minas SA em otempo.com.br.